Olá, tudo bem com vocês? Então, sou a Nath, aqui do nosso canal Somos 5 em Portugal. Em relação a salário, gente, os ordenados, se eu não me engano, delas eram um mínimo, não lembro agora de cabeça se alguma era mais, porém tem algumas diferenças. Quais são essas? Tem fábrica ou trabalho, qualquer coisa que seja, que vai te pagar os subsídios parcelados por mês. Seja o subsídio de férias, que tu tem direito, e o subsídio de Natal. Aquilo que você escuta falar lá de, o 14º salário, 13º salário, que já é igual ao nosso, né, que é o de Natal, e o 14º seria as férias. No Brasil, nós ganhamos um terço, né, do valor do salário. Aqui você ganha um ordenado, um salário todo referente às férias. E aí cada local de trabalho paga de uma forma. Alguns vão estar pagando de forma parcelada junto ao seu ordenado mensal, né? Aquele valor que seria o ordenado das férias dividido em 12 meses. O valor do subsídio de Natal dividido em 12 meses. Então isso se soma ao teu ordenado, que fica um pouco maior do que o mínimo, então bacana. E outras vão optar, essa última inclusive era assim, por isso que eu lembrei de falar disso, em pagar apenas na época certa. Então tu só vai receber na época das férias ou na época de Natal, o que tiver que receber, ok? Então tem essa diferença de forma de pagamento também dos subsídios aqui. E aí, como eu disse, aconteceu a convulsão, faz o quê? Eu falei, não vou ficar, meu coração falou mais alto que a razão, não lembrei nem de conta para pagar, nem de nada, porque eu também não queria, sabe, faltar em relação a trabalho e ficar em falta, né, ali com a minha palavra. Então, mal eu entrei, eu já entrei em conversa com o RH, falei, se num outro momento puder, eu volto, mas agora eu percebi que não dá, eu vou ter que ficar com o Natanzinho em casa, eu não vou mandar ele pra escola nesse início, eu fiquei muito assustada. Então, assim, por mais que pra médica, depois que passa essa fase de febre e tudo mais, eu tive direito nesses dias, mas e depois? Eu fiquei muito assustada e a possibilidade dele estar sozinho. A médica falou, toda vez que ele ficar doente agora, no primeiro pico de febre, pode acontecer de novo, de ter a convulsão. Passou uma medicação para fazer no caso dele ter convulsão, um supositório. Então imagina como que eu vou deixar em algum horário ele sozinho, né, ali com a Kayla e tudo mais. Eu fiquei muito, muito assustada com essa possibilidade. E beleza. E aí, em relação a mim, se eu falar dos meus trabalhos, tá? Em outro momento eu vou chamar o Flávio pra gente gravar um vídeo, até pra não ficar muito longo, e falar sobre os trabalhos do Flávio, né? Que são perfis diferentes do meu, tirando o primeiro, que ele prestava serviço nas fábricas, mas ele não era contratado pela fábrica, mas então ele até veio a conhecer a fábrica que eu comecei, a primeira fábrica, ele já tinha prestado serviço, a outra que eu vou falar agora, mas são perfis diferentes, em outro momento eu chamo ele aqui pra bater papo com vocês. Então, vamos lá. Falando do próximo trabalho, assim, aí eu fiquei um tempinho ali, né, sem trabalhar, falei, de fato, só vou trabalhar se for à noite. E como tudo sempre tem que acontecer, tudo acontece ao mesmo tempo. Surgiu vaga para essa fábrica à noite, onde eu tinha saído e até tinha interesse de voltar. A minha, que eu tinha trabalhado lá atrás, eles falaram que quando aumentasse a produção ia chamar a gente, chamou. E a nova, que foi a que eu resolvi trabalhar. Vou explicar o porquê. Essa que eu trabalhei por último, que eu falei que em termos de trabalho era excelente, tinha um porém. O pessoal falava que eles sempre tinham isso, de mandar a pessoa embora, chamar de novo, quando tinha baixa produção, ou por qualquer coisa assim, né? Primeiro que a gente tinha contratado por uma ETT, uma empresa temporária. É tipo uma empresa de RH, ela faz essa intermediação de contratos, né? Então, falaram que o pessoal que eu conversava lá de anos, não tinha gente efetivo na fábrica. Tinha gente que vivia com ETTs diferentes, porque tem um prazo máximo também para você trabalhar, aí depois renovava, ficava um tempo para poder voltar, enfim. Conversa para um outro momento, mas eu conversava com pessoas que não se tornaram efetivas depois de anos de casa. A outra era uma das fábricas também de autopeças super assim recomendadas aqui, falava que para trabalhar era uma das melhores, realmente, um ambiente limpo, um ambiente claro, sabe assim, a fábrica nem parecia que mexia com coisa de carro, de tão cheia de coisas que eram assim, enfim, beleza. Porém, eu já tinha acontecido aquilo comigo com uma baixa produção, de mandar embora, então eu já fiquei meio assim, já que eu tinha que escolher,
A que eu escolhi foi onde o Flávio já tinha prestado serviço também, ele conhecia, e dito por várias pessoas lá, é muito difícil, não manda o pessoal embora. Mesmo quando tem baixa produção e tudo mais, eu conversei de fato com o RH na entrevista e foi passado isso. Eles falaram, a gente passou por essa mesma situação que a outra fábrica. Eles seguram o pessoal, mesmo que tu fique com horas negativas devendo a casa, eles fazem de tudo para não mandar embora com essa facilidade. Eu não sei se for por um motivo específico, né? Teu, falta, má serviço feito, prestado, mas tirando isso é muito difícil deles mandarem embora aleatoriamente. Então eu buscando ali um local que eu ficasse mais estável e tranquila, foi essa a escolha que eu fiz. Então é onde eu estou ainda, né? Eu até falei no início do vídeo, ainda não sei até quando, vou explicar o porquê. Então estou lá, vai para 6 meses, né, de fábrica. Amo o pessoal, assim, em termos de pessoas, né, do ambiente que eu trabalho, conheço todo mundo, converso com todo mundo, gosto muito do ambiente, gosto muito das pessoas. De trabalho é pesado? Depende. Tem dia que tu tá fazendo umas pecinhas bem pequenininhas e tranquilas, tem dia que tem umas peças maiores, mas assim, eu gosto também porque eu tô cada dia fazendo uma coisa diferente, cada dia eu tô numa máquina diferente. Eu tenho a minha linha de produção, aqui eu faço parte, aqui eu tenho meu chefe, minha equipa, aqui é equipa, não equipe. Então, mas ao mesmo tempo, nessa mesma linha, cada dia eu tô numa máquina, a máquina produz peças diferentes cada dia. Então, assim, eu gosto muito disso, eu não gosto daquela coisa todo dia igual. Mas muitas vezes eu sou emprestada para outra linha, que é da soldadura. Então, falando de trabalho específico, lá atrás naquela fábrica que eu comecei, eu fazia parte de soldadura. Esqueci de falar sobre o trabalho, né? De soldadura, onde eu pegava e tinha que colocar uma peça para soldar por robôs. Então quem fazia tudo são os robôs. Eu tinha que pegar a peça, colocar a peça. Nesse caso, na época, na parte que eu fiquei, tinha uma mesa giratória, né? Uma mesa, eu colocava a peça na mesa, a mesa girava, os robôs pegavam, soldavam, pegava essa peça, passava para o outro robô e para o setor seguinte, para a continuação da minha linha. E aí eu pegava uma outra peça, porque eu fazia 2 tipos ali. Então eu pegava uma, pegava outra. Uma eu tinha que botar para colar e depois de fato soldar. Então também um robôzinho que espirra a cola, ele prende ali a peça e cola. Eu só tinha que posicionar as peças para o processo todo acontecer. Fiquei nessa e numa outra máquina que era a mesma coisa, só que lados opostos, né? Eu fazia aquela parte, uma parte lateral do carro assim de baixo. Então era a parte que tinha que soldar uma parte na outra, colar, enfim. Tudo o robô que fazia. Como eu falei, na de peixes eu expliquei como é que era, né? O produto vinha pela esteira, tinha que pegar os produtos. Alguns a gente tinha que de fato botar em caixa só e embalar. Às vezes tinha que fazer os mariscados. Sim, você abria várias caixas de marisco diferentes, misturava aquilo tudo. Enfim, mas ali sim era um trabalho mais meu ali de fato, pegando, fazendo as coisas. Mas na de peças de carro o robô faz tudo. Depois, na outra de fios, nós, não tem robô, na parte que eu tava, era a gente colocando fiozinho no buraquinho, nas cores correspondentes para montar aquele circuitozinho, tipo do volante, alguma coisa assim, tá? Passando a isolante. Então, era tudo bem manual e era nosso. Nessa que eu vim e estou. Tem de tudo. Na parte da estampagem, que eles chamam, né? Já ouvi falar estampagem, já ouvi falar estampação. Onde as prensas, de fato, né, moldam a peça, fazem os furos que precisa, faz tudo e a peça sai. O que temos que fazer? Conferir a peça, ver se tem todos os furos necessários, se ela não tem rachadura, se ela apresenta os requisitos necessários mediante a peça ali que a gente vê antes, que é a original, a peça que é o modelo que a gente tem que se basear e seguir, aos parâmetros que você também consulta, antes era no papel, agora é no computador. Então, respeitando os parâmetros para aquela peça, é isso que você tem que fazer. Confere e colocar no contentor. Ok? Então, tem peças às vezes bem pequenininhas e que o processo é lento da esteira vir, super tranquilo, de boa. Tem peças maiores, tem uma chapa assim grandona, que eu acho que é a maior da minha linha, que aí sim, nesse dia dá uma dorzinha nas costas um pouquinho, mas tu pega de 2 em 2, pega de pouquinho em pouquinho. É a forma de trabalhar também que vai fazer você ter dor ou não. Tem peças, tipo um prato quadrado, assim, vamos lá. Tem vários tipos de peças. Não vou falar nomes de fábrica, não vou falar nada disso, hein, gente. Mas tem peças para todos os gostos e a quantidade
né? Varia de acordo com a peça, a quantidade que tu tem que colocar no contentor. Então, às vezes tem peças que são 150 peças. Beleza, fechei esse, vai vir outro contentor e tu vai começar. Peça que são 400 peças que vão sair. Então, só quando sair as 400, troca o contentor. E assim por diante. O empilhador vem, pega o contentor e tchau. Às vezes, eu sou emprestada para soldadura. Aí, essa soldadura um pouco diferente da que eu trabalhei na outra. Tem, sim, uma parte da soldadura igual a que eu trabalhei, que os robozinhos fazem tudo. Mas essa parte, para onde eu geralmente sou emprestada, eu tenho que pegar a peça, colocar na máquina que faz a soldadura. A máquina solda a peça, eu pego a peça e pronto. Também coloco ali para onde tem que colocar, ou no contentor, ou em algumas vezes eu passo para outra pessoa que ela tem que fazer alguma análise de furos, análise da peça, mas no geral é isso. É colocar a peça para ser soldada, pegar a peça, depois botar no contentor e pronto. Nesse momento tem uma cobrança maior de produção, porque você faz o tempo. Então, se tu trabalhar devagar, a produção vai ficar baixa. Então, vai ter uma cobrança em cima de ti por conta disso. Não pode, senão tu pode até realmente perder o trabalho. Se tu é aquela pessoa que tá ali, né, bem lenta, sem se preocupar com a produção. Não, isso é rápido, é dinâmico. Já quando eu tô na estampagem, é a máquina, é o tempo dela. Se ela sair devagar, se ela parar, se ela der problema, entendeu? É a máquina. E lá na estampagem, outra coisa que a gente tem que fazer, quando troca a máquina, vai trocar a peça, tem que trocar toda aquela estrutura de dentro da máquina. Nós é que vamos lá e fazemos isso ajudando. Chave de roda, abre lá as porcas, faz o processo de troca da mesa e entra outra, coloca as barras e tudo tem. Enfim, é todo um processo, vai depender sempre, como eu falei, de cada fábrica, cada perfil, cada local que produz. Mas a minha experiência é essa. Eu gosto muito. Mas por que eu disse que eu não sei até quando? Quem me acompanha mais de perto e tá lá no Instagram sabe que eu tô tendo problema em relação à pressão alta, que aqui é tensão alta. Fui no médico por causa de uma picada de inseto e, enfim, fiquei presa por causa da minha pressão alta. Então, tô fazendo acompanhamento, fazendo exame, fazendo tudo. Porém, eu tive baixa, coisa que eu sei que eles não gostam muito. Então, eu tive que ficar de baixa, o médico me deixou de baixa por conta da pressão, por conta dessa fase de adaptação, da medicação. Voltei a trabalhar, mal eu voltei. Essa semana eu tive um mal-estar de novo, porque a gente foi mexer em horário de medicação. As crianças estão começando também essa semana, então eu não parei, juntou tudo, eu acho. Não parei, fui pra rua todo dia, quem tá lá no Instagram comigo sabe, fazendo de tudo na rua, volto, tem curso. Eu não conseguia descansar, não conseguia relaxar. Comecei a ficar nervosa de fato também, muito. O emocional, eu tô aqui falando com vocês assim, mas o meu emocional ficou muito abalado e com medo, coisa que eu antes não tinha medo. Eu comecei a ter medo do que pode acontecer com a pressão do jeito que tava. Então, assim, tive uns ataques de pânico. Então, muita coisa envolvida. Então, eu tive que pegar mais 3 dias, né? Então, foram 2 momentos. A baixa de 12 dias, mais esses 3 dias. Então, eu não sei o que vai acontecer comigo em relação à fábrica, né? E também, sinceramente, eu vou tentar, de fato, eu já estava com um projeto, vou antecipar esse projeto e a hora que der certo, né, se eu conseguir, que eu tenho um engajamento positivo, aí sim eu saio da fábrica por minha conta. Então, tô com um projeto aí, a gente já está iniciando a parte de assessoria e gestão, né, pessoal, virtual. E se tudo der certo, né, quem sabe eu consigo ficar um pouquinho mais tranquila, porque a gente sabe que trabalhar à noite, não dormir, não descansar, que eu não consigo. Eu faço curso à tarde também, tem as crianças, tem toda a vida, toda a rotina louca que eu tenho. Então, isso influencia também na pressão. Não é só o fato, Nath, mas você vai pra lá e pega peso, como eu falei. Tem dia que eu posso estar super tranquila, tem dia que eu posso sim tá abaixando e levantando toda hora. Não é uma questão só de peso, mas é as 8 horas que tu tá ali em pé e fora as horas sem dormir, que eu já fico normalmente. Então, tudo isso soma, né, pra minha pressão ou tensão tá lá em cima. Então, se eu conseguir, né, pelo menos melhorar um pouco essa parte, sim, eu tô fazendo o possível para tentar, né, e ter mais saúde, qualidade de vida com meus filhos e tudo mais, tá? Mas é um projeto, vamos ver como é que fica, mas tô ali ainda na fábrica, como eu falei. Em relação ao ordenado,
10 euros a mais do que o mínimo, então o mínimo é 760, né? O contrato dela inicial foi com 770. Essas fábricas ou qualquer serviço, gente, que seja certinho com o contrato, pagam geralmente subsídio de horário de turno. Então, se você faz horário rotativo, você tem um subsídio de turno, que geralmente é 15%, até onde eu sei, né? Me corrijam se eu estiver errado, é 15% do ordenado. Subsídio noturno é 25% do ordenado, ok? E vai ter fábricas com outras possibilidades. Eu fiz entrevista para uma que eu também passei, não mencionei porque eu não cheguei, né? Depois, quando me chamou, foi quando eu já estava trabalhando, como eu disse, é assim que acontece, né? Quando a gente não precisa, ir, todo mundo chama para trabalhar. Aí ela tinha um subsídio a mais se você lidasse com a parte química, de produtos químicos, também tinha um subsídio a mais. Teve uma outra também que me chamou, inclusive eu tenho um vídeo que eu fiz na época quando eu fui fazer as entrevistas, mostrando a zona industrial, mas eu não postei nunca aqui. Vou ver se eu preparo ele e coloco aqui. Então foi lá atrás, nas minhas primeiras entrevistas, e tinha um subsídio de produtividade, alguma coisa assim, entendeu? Também a mais. Então existem várias possibilidades de você partir aí e sair do ordenado mínimo, tá? Em relação a descontos, tem a segurança social, IRS, isso vai depender, o IRS vai depender de cada perfil do trabalhador, se é família, se tem filhos e tudo mais, para ter aquela taxa, o valor que vai ser descontado. Segurança social é 11%, né? Sendo esses ordenados que é descontado. O que mais? Tem o subsídio de refeição, cada uma também vai ter o seu perfil e valor oferecido. Aquela primeira fábrica que eu trabalhei era uma das que tinha os maiores subsídios de refeição aqui da região. Era 8 euros de subsídio de refeição e dado em cartão. O que é ótimo porque não tem desconto se for em cartão. Se for junto ao ordenado, tem um desconto da segurança social. Se for em cartão, não tem desconto. E pra mim, cartão é dinheiro, gente. A gente vai no mercado, a gente compra, então era super válido. E as outras são em dinheiro e um valor mais baixo. Atual, o subsídio eu acho que é 6 euros, subsídio de refeição, tá? Então, é isso. Tem algumas outras coisas para quem se torna efetivo, que essa fábrica diz que oferece, mas eu ainda, assim, não me aprofundei muito, mas tem sim. Hora extra, já fiz uma vez nessa fábrica, eles pediram, uma não, 2 vezes, né? Uma foi num domingo, que aí sim, eles pediram, imploraram, tava precisando, eu fui, paga dobrado, né? Você escolhe se quer horas, nessa você pode escolher se queria horas ou se você queria em dinheiro. Tem fábrica que não te dá essa possibilidade. Na que eu falei que era super tranquila de fiozinhos, era horas, enfim. E caso você encerrasse o contrato sem cumprir aquelas horas, aí sim você recebia em dinheiro. Essa você escolhe como você quer. Então, o domingo que eu fiz, eu pedi em horas. Por quê? Porque eu queria horas para quando precisasse, para quando fosse a época das férias, né? E aí, a segunda vez que eu fiz, que foi durante a semana, que aí, sim, essa eles pediram que era para todo mundo ir. E era feriado durante a semana. Essa eu pedi meio a meio, metade de horas, metade de dinheiro, enfim, bem tranquilo. Por isso que lá o pessoal gosta muito dessa parte, assim, né? Você consegue fazer coisas que às vezes nas outras não te permite. E teve férias já, então eu já tive férias. Algumas fábricas aqui, pelo menos da região, dão férias na época de agosto. Pra mim foi bom, as crianças também estavam de férias, né? Então foram 10 dias úteis, que eles chamam, as férias deles são baseadas em dias úteis. Então quem tem férias cheias são 22 dias úteis, né? No meu caso, que na verdade eu não tinha nem direito às férias, né, se for contar, assim, tinha alguns dias, porque você a cada mês trabalhado, você tem 2 dias de férias, tá? É assim o cálculo. E aí, no momento que eles dão as férias gerais, eles avaliam. Então, no meu caso, recente e tudo mais, eu não podia, até quem tinha 1 ano, eu não vi o pessoal de 1 ano tirando todo o período inteiro de férias. Então, assim, a gente trabalhou 1 semana a mais do que o pessoal que podia tirar, né, mais tempo de férias. E nós, que não podíamos, tiramos 10 dias úteis. Ou seja, foram ali 2 semanas, tá? De férias em casa e recebendo, né, normal. Então, também um diferencial dessa fábrica. Quem voltou para a fábrica que eu havia trabalhado, que eu fui chamada, amigos que eu conheci e conversaram comigo, falaram que eles fizeram? Mandaram o pessoal embora, encerraram aquele contrato para fazer um novo após o retorno depois das férias. E aí tu fica sem salário para aquele período.
Então, assim, cada fábrica, cada ETT vai ter uma, que é a empresa temporária que contrata, vai ter uma forma ali de lidar com isso, tá? Então eu vou estar sempre passando a minha experiência, tento passar algumas outras, associando e comparando, mas tudo pode acontecer com você de forma diferente também. É bom sempre lembrar disso. Então, essa é a minha vivência aqui em relação à parte de trabalho, fábrica. Ah, Nath, mas e mulher? Igual, gente, não tem diferença. Idade, mulher, seja o que for, todo mundo por igual, trabalhando por igual, ok? Em todas que eu trabalhei foi assim. E pronto. Que mais que eu ia falar com vocês? Então, a parte de trabalho, eu acho que a dúvida geral que me perguntavam, curiosidade, era essa. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, fica ligado quando tiver vídeo novo e até a próxima aqui do nosso canal Somos 5 em Portugal.